Olá, bem-vindo a mais um Vida e Atitude. Nós hoje estamos começando muito bem nossa programação, porque vamos falar de empreendedorismo feminino, mas também vamos trazer para você um lindo testemunho, uma história de recomeço, uma trajetória profissional lindíssima e muita inspiração para você. Então, eu te convido para acompanhar aqui a nossa conversa com a minha convidada especial do dia, que é a Andressa Coeli. Ela que é empresária, que tem uma história inspiradora de superação e também uma história de construção de um novo caminho profissional. Inspire-se conosco nessa conversa. Vamos lá. Andressa, que alegria receber você aqui hoje no Vida e Atitude. Seja muito bem-vinda. Eu estou assim ansiosa para ouvir um pouco mais da sua trajetória e do seu testemunho. Bem-vinda. Muito obrigada, Clarice. É um prazer participar junto com vocês nesse momento, para poder trazer um pouquinho da minha história e poder inspirar cada um de vocês que está em casa. Ótimo. Andressa, você veio para Curitiba já num momento muito delicado da sua vida e após uma separação que aconteceu na sua vida, você com seu filho ainda pequeno, certo? E sem conhecer praticamente nada da cidade de Curitiba, mas você veio mesmo assim para recomeçar a sua vida. Conta um pouquinho para a gente como que foi de tomar essa decisão de chegar num lugar que seria, na época, foi na época totalmente novo para você. Ai, com certeza. Foi um período assim da minha vida que foi regado de muita esperança e muito desafio. Na época, faz 9 anos que eu moro em Curitiba, e na época eu vim pra cá na esperança louca de mudar de vida. Sabe quando a pessoa simplesmente ela não tem um plano B, ela só tem um plano A? Era eu, era eu. Eu estava ali naquela vontade louca de mudar de vida, mudar minha situação, mudar minha realidade, mas eu precisava tomar uma atitude. Foi quando, eu comecei a olhar para minha realidade, olhar para o ambiente que eu estava, olhar para as pessoas ao meu redor, toda aquela dificuldade, aquelas pessoas falando o contrário do que eu sentia dentro de mim, do que eu sentia Deus falando que eu era, falando que eu não podia, eu não era. Uma frase que o pessoal usava muito era: "Você tem um rei na barriga". Acho que todo mundo deve ter ouvido essa frase de alguém em algum momento da vida, e essa frase mexia muito comigo, porque eu falava: "Gente, como é que eu posso ser tão diferente aqui? Como é que eu posso ser tão, eh, tão soberba como eles querem dizer?". E eu entendi que ali não me cabia mais. E foi quando eu senti no meu coração muito forte Deus falando pra mim. E aí eu abri a Bíblia e ele confirmou esse sentimento que eu tinha, que foi a passagem assim: "Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei". E veio assim como uma flecha dentro do meu coração para mim sair dali, da onde eu morava, né, da minha cidade natal de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu falava: "Mas para que lugar que eu vou? Aonde eu vou?". Dias depois, quando eu estava em oração, né, ele falou isso para mim, eu abri a Bíblia, ele me testificou através da passagem da escritura, a minha irmã me liga: "Andressa, eu tô aqui em Curitiba. Essa cidade é maravilhosa, você vai amar, ela é tua cara". Eu tipo: "Minha cara? Como pode ser minha cara alguma coisa, mas tudo bem". Desliguei o telefone, fiquei martelando e na hora veio: "Essa é a terra que eu tô te mandando você ir. Vai pra essa terra. Uau, É que essa lindo. terra que você tem que ir". E foi assim que eu vim parar aqui em Curitiba. E eu falo que foi um chamado de Deus, porque eu não aguentava mais aquela situação que eu vivia. Eu clamava todos os dias para poder falar assim: "Deus, socorro, me tira daqui. Eu não aguento mais viver essa aflição, essa angústia. Eu não aguento mais as pessoas me julgando só com o Sozinha, com um olhar". filho pequeno ainda. Sim, na época eu tinha acabado de me separar. Meu filho tinha 5 anos. E eu estava tão abalada emocionalmente, estava tão mal, que eu não tinha condição nem para cuidar do meu filho. Então, aconteceram algumas situações aonde o pai do meu filho acabou ficando com o meu filho, porque ele vivia naquele ambiente, naquela casa, ele cresceu. Então, eu me separei e acabei deixando ele, sendo criado com a avó e o pai, mas não foi uma decisão muito fácil que eu precisei tomar. Eu precisei entender o que era melhor para ele. Uhum. E era por um momento, por um Era período. isso, foi por um momento. Então e eu pensava: "Como é que eu posso ser uma mãe melhor para esse menino, se eu não tô bem emocionalmente, se eu não tô bem espiritualmente, se eu não tenho uma profissão", porque eu estava desempregada na época.
Estava trabalhando como representante de beleza, vendendo alguns cosméticos, era o que eu conseguia fazer com o dinheiro do acerto da última empresa que eu estava. E aí veio essa confirmação de Deus para mim sair. Na mesma hora eu falei, Deus, tá na tua mão. Ó, o Senhor que vai falar para mim. O Senhor falou para mim vir. Então, com toda certeza, lá na frente vai acontecer alguma coisa para o meu filho vir morar comigo. Eu não sei como, não sei de que forma, mas eu confio que isso vai acontecer. E essa fé dentro de mim sempre teve muito quente, muito ardendo assim dentro de mim a certeza de que as coisas iriam acontecer como eu sempre imaginei e como estava dentro de mim. Vim para Curitiba. Não pense você que vir morar em outra cidade é fácil, não Nem é. os desafios, né, eu imagino que foram muitos os desafios. Foram vários desafios, só que eu estava com tanta esperança que aqui era melhor de qualquer lugar que eu estava, que mesmo com todos os desafios, nada tirava de dentro de mim a certeza que ia dar certo. Nada. Então eu não tinha tempo para pensar no plano B. Escutei algumas pessoas me ligando assim: "Volta pra cá, você já aprendeu tanta coisa. Com o que você sabe aí, você pode se dar muito bem aqui". E eu não me esqueço dessa frase que eu dei para a pessoa que me falou isso. Eu falei: "Eu não quero ser grande em cima de gente pequena. Eu quero ser grande em cima de pessoas do mesmo nível que o meu, porque isso sim é grandeza". Uau! E quando eu falei isso, eu simplesmente, assim, pus pra fora e falei: "Chega, não vou deixar ninguém roubar de mim o meu futuro", mesmo que naquele momento parecia que nada dava certo, tudo dava errado. Meu filho veio morar comigo em Curitiba, eu consegui, só que ele também teve que ir, porque eu também tive um momento de baixa, né, Sim, sim. tive um momento de estabilidade, ele veio Até morar ir comigo. ajustando tudo, né, muitas coisas para ajustar. Sim, e aí por volta de uns 3, 4 anos que eu já estava aqui, ele teve que voltar. E aí foi meu fundo do poço, né, que a gente fala, tipo, eu fui de novo, mas aí que tá, existia uma grande diferença da Andressa de antes, naquele fundo do poço zero, sem Deus, e essa Andressa de aqui de Curitiba, porque ela estava vivendo um propósito que ele falou, e eu entendo, porque eu conheço a Bíblia, e eu entendo que lá na Bíblia existem grandes homens que passaram por provações, quando Deus falou para ele, principalmente Abraão, que foi o que recebeu a mensagem que eu recebi. Uhum. Ele passou por provações que ele poderia voltar para trás e falar: "Mamãe, papai, tô aqui de volta". E eu falei: "Ele não voltou. E assim serei eu. Eu não vou voltar". Então, às vezes, você fica pensando que tá difícil para você, que você vai voltar para trás e você vai desistir do que Deus colocou no teu coração. Não faça isso. Não faça, porque isso é mais uma prova da sua fé, se você realmente confia que Deus vai fazer. E eu fiz exatamente isso, eu confiei. Interessante, Andressa, muito linda a sua fé, porque você está dentro de uma estatística de mais ou menos 50% das mulheres que empreendem para ter a sua independência financeira, certo? Mas a diferença é que você já veio com essa fé, você já tinha esse Deus maravilhoso em que você podia confiar, não é mesmo? Sim, Então, imagina, você sabia que você podia, mas não era por você própria, né? Porque você já tinha esse Deus maravilhoso junto contigo, mas eu imagino que mesmo em meio aos desafios, a caminhada longa, né, mas muito vitoriosa. E só que daí quando você chegou, você tinha um sonho de reconstruir uma família, né, você não queria apenas empreender, você não desistiu do amor, não. embora tivesse passado por momentos difíceis, mas você ainda acreditava no amor, porque Deus é amor. Então, eu imagino que na sua cabeça, no seu coração, conforme você contou pra gente nos bastidores, você ainda acreditava. E daí como que foi isso? Aí parece que você conheceu alguém muito especial, conta pra gente. Sim, eu conheci alguém muito especial. E o que você falou é muito verdade, Deus é amor. E eu tenho uma personalidade e uma força até o meu nome já diz que o meu nome é coragem, né, representa coragem, eu tenho esse ímpeto muito forte. Quando alguém tenta me tirar alguma coisa, eu olho pra pessoa, eu não me rendo aceitando o que a pessoa fala, eu sou o contrário. E naquele momento, quando aconteceu a minha separação, fiquei sem meu filho, com tudo o que aconteceu, eu olhei e falei assim: "Eu não aceito isso aqui. Eu não aceito essa vida pra mim. Eu não aceito esse ciclo novamente na minha vida de separação, de mãe solteira, ou até mesmo de amante, porque algumas situações tentaram Uhum. me colocar dessa forma. Situações assim que Deus não quer pra gente. E esse mesmo sentimento
foi o que eu agarrei e falei assim: "Eu não aceito isso e por isso eu quero isso. Então se tentaram me roubar isso, eu não vou aceitar esse desaforo de levar o que é meu". E você pediu para Deus como deveria ser o seu marido? Isso também você porque eu lembro que você colocou lá em oração, falava com Deus, né, o que você queria fazer, que você queria vencer como empreendedora e tal. E sobre o seu amor, sobre esse recomeço, né, amoroso, no caso, sobre o casamento. Você pediu para Deus como você queria? Nos Pedi, detalhes? pedi. Nos Ah, detalhes, Clarice, você tem que noção? lindo. Eu estava assim, eu pedi pra Deus como se ele meu marido ainda em Três Lagoas. Num momento de clamor, assim, eu comecei a descrever, e é incrível, assim, que nesse processo de procura eu comecei a saber exatamente o que eu não queria, eu comecei a listar. Que eu queria um homem alto, um homem de olhos verdes, que tivesse um raciocínio não fosse emotivo, que não fosse sentimental, que fosse um raciocínio lógico, de preferência formar que fizesse engenharia, de sistema de Até exatas. até isso, você foi nos detalhes mesmo, os mínimos Fui detalhes. fui específica, porque assim, Deus é um Deus de detalhes. Uhum. E aí eu aprendi que isso era importante. E ainda tinha mais, tá. Além disso, ele teria que, querer crescer e ser próspero ao meu lado. Isso é uma coisa que eu desenhei e eu não abri mão, foi uma das coisas que eu coloquei inegociável. Eu negociava os olhos castanho, Uhum. eu negociava a altura, mas eu não negociei essa questão dele querer a fome de enriquecer ao meu lado. Não conseguir alguém que já tivesse uma riqueza, ou que eu tivesse um berço, ou tivesse. Eu queria alguém no mesmo nível que o meu, que a gente Uhum. crescesse em nível de igualdade. Eu encontrei, gente, eu encontrei o meu marido, que a gente se conheceu justamente nesse momento de igualdade. Que lindo, gente, que história bonita, como vale a pena olha, você sabe que nós estamos no mês das mulheres, né, estamos no mês de março, e olha só quantas mulheres de repente estão nos assistindo aí, e podem se inspirar aí com o seu testemunho, porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim: "Ah, não tem mais jeito, eu não vou conseguir novamente, não tem como recomeçar", mas tem, né, quando a gente realmente acredita, quando a gente serve a um Deus maravilhoso, né, o nosso Deus, Jesus Cristo, né, ouve a nossa oração, e você foi específica. Olha só, mulheres, vale a pena ser específica, hein. Muito Vale. interessante. Deus é um Deus de milagres, realmente, Ele ouve a nossa oração, que coisa linda. Mas nem tudo foi um mar de rosas, né, porque vocês acabaram casando e tal, e você contou que aconteceu alguma coisa, assim, na história de vocês, assim que vocês se casaram, é isso? Já no início? Sim, aconteceu na semana do nosso casamento, Clarice. A gente estava trabalhando, nós 2 trabalhávamos ainda no CLT, e a gente ia se casar. Na semana eu fui mandada embora 2 semanas antes, e ele foi mandado embora na semana do nosso casamento. Então a gente seguiu ali tranquilamente para não acabar com a nossa festa, o casamento, mas logo que a gente casou, que foi em novembro de 2023, a gente já tinha esse desafio de ter que pensar em alguma coisa para voltar para o mercado de trabalho ou se reinventar. A gente estava planejando para voltar para o mercado de trabalho, né, cada um. Mas logo em seguida, em 2024, comecinho, vem a pandemia, Poxa. que realmente me forçou a fazer um voto com Deus para poder me ajudar, que eu falei: "Socorro, Deus, agora de novo eu preciso do Senhor", porque entrei num impasse mais uma vez, recém-casada, porque eu estava com os planos da minha vida até o casamento, né. Tipo, o meu foco era ter tudo de novo, o que haviam me tirado, que era casar novamente, casar bem com o marido que eu tinha desenhado. Mas você acredita, Clarice, que eu não pensei no depois? Uhum. Eu não pensei no depois, e aí eu me vi numa situação que eu falei: "Deus, socorro, me ajuda". E aí eu entrei num propósito com Deus, e Deus foi muito específico, assim, ele mostrou pra mim que ele ia me ajudar a mostrar aquilo que eu gostasse, aquilo que eu pudesse ganhar dinheiro e que eu pudesse fazer de graça. E aí eu, olhando na internet, como todo mundo faz, né, como conseguir fazer renda extra. Dei aquele famoso Google, e apareceu um vídeo pra mim, na mesma hora Deus falou: "É isso aqui". Aí eu conheci o universo digital, mercado de afiliado, comecei a estudar, estudar, estudar. Me dediquei, porque estava a pandemia, estava tudo fechado, então me Sim, dediquei. aproveitou que estava em casa e estudou um monte, No online. entanto eu não podia sair, eu falei: "Vou aproveitar esse momento que eu entendi que era uma providência, que era uma oportunidade". Estudei,
Aí eu falei: "Como é que eu posso fazer dinheiro com isso que eu tô fazendo?". Foi quando eu descobri a profissão na época que não tinha, social media. Uhum. Comecei a prestar a divulgar o meu trabalho. Sempre fui muito boa com comunicação, sempre gostei muito de falar bem, trabalhei como vendedora no Magazine Luiza lá no começo da minha profissão de quando eu comecei a trabalhar, e então eu sempre tive essa desenvoltura para me vender muito bem. E eu comecei a vender a Andressa como social media. Consegui meus primeiros clientes. O primeiro cliente eu lembro foi do Rio de Janeiro, lá de Belfort Roxo, Em plena pandemia. em plena pandemia. Aí que o negócio estava bombando, Clarice, Uhum, você não porque tem. todo mundo precisava, né, mostrar o seu negócio, oferecer o seu produto, serviço online, né, era o jeito, né. Quem É. tinha um produto precisava ser realmente no digital. E as pessoas estavam as mais espertas, é claro, né, tipo, que estavam antenado com a situação que não iria passar Uhum. rápido, começaram a procurar esses profissionais. E eu consegui os primeiros clientes que eu me lembre, em 2 meses eu já estava fazendo mais que muito diretor de multinacional. Eu estava ganhando acho que R$ 8.000 com 2 meses estudando esse mercado e já conseguindo os meus primeiros clientes. Olha só, né, começou muito bem, já foi um boom, assim, porque para começar já com esse valor, Sim, geralmente quando você começa num trabalho, até comentávamos antes nos bastidores, né, pra começar com um valor assim é só um cargo de direção mesmo, né, sim. e olha lá. Eu me lembro que na época, quando eu recebi o dinheiro na conta, eu falei: "Meu Deus, eu não tô acreditando. Meu Deus, como eu tô conseguindo fazer esse dinheiro?". Eu precisei começar a pensar em contratar. Ou seja, eu tive que desenvolver várias habilidades já logo de cara com esse acontecimento, né, que foi de aprender a contratar uma pessoa para me ajudar e a ensinar o que eu fazia, Uhum, pra poder formar uma equipe. para poder formar uma Uhum. equipe. Só que foi tão rápido, Clarice, que eu falei: "Meu Deus do céu, me capacita. Me capacita, porque nesse momento a gente o que a gente tem que fazer agora é pedir direção a Deus e estudar de novo, né". E logo em seguida o meu marido olhou para aquilo, falou: "Opa, meu mercado", e ele começou a empreender também, tá. Eu comecei a empreender na área do marketing e ele amava fazer projetos de arquitetura. Ele começou a fazer esses serviços para empresas maiores, só que quando entrou a pandemia, tudo fechou. O setor dele nesse segmento fechou, parou Sim. tudo. E aí ele começou a ver que o meu não estava fechando, o meu estava só prosperando, só aumentando. Ele falou: "Opa, aqui tem dinheiro, eu vou entrar nesse aqui". Aqui tá dando certo. Falei: "Vem amor, vem que eu preciso de alguém para me ajudar, eu não sei delegar, você já está formada em engenharia da produção", olha só, eu consegui um engenheiro, gente. Aham, Ele perfeito. entendendo de processos, "Não, tá bom, eu vou te ajudar", ele começou me ajudando, me ajudar como contratar, como delegar. E aí ele falou: "Pois aqui tá dando muito bem", a gente começou a aumentar a nossa renda. Aí eu falei: "Ó, vamos abrir uma empresa, vamos colocar um CNPJ nisso aqui", porque até então a gente estava como MEI, né. Uhum. Vamos transformar isso numa empresa de verdade?". Eu falei: "Vamos embora". Eu consigo fazer a operação, eu consigo executar, eu consigo trabalhar bem, mas a questão de direção comercial e tudo mais, ele foi implantando, e hoje a gente está com a agência já com 5 anos de mercado. A gente já tem clientes no Brasil inteiro, fora do Brasil, graças ao meu marido, que entrou como CEO da empresa, entrou como líder estratégico, comercial, financeiro, e eu fiquei na parte de direção de conteúdo ali, direção da operação, né, cuidando de toda a parte de Uhum. produção, execução e cuidando dos colaboradores que a gente tem hoje na empresa. Incrível, porque você permitiu aí também que seu marido atuasse com a formação dele, com o conhecimento dele, né. Os 2 uniram aí seus conhecimentos, você com o seu conhecimento, ele com as habilidades dele, e assim vocês se fortaleceram, né. É interessante a gente perceber também essa permissão, né, que você teve do negócio que você iniciou e você permitiu seu marido desempenhar o papel dele como homem também, né, ajudando você, e também dentro do conhecimento dele. E você, como mulher, também dentro do seu conhecimento, os 2 uniram forças e habilidades e deu super certo. Que lindo isso, muito bonito. E Sim. hoje vocês têm muita história para contar. Inclusive esse mercado que vocês atuam, né, você e seu esposo, é o mercado de marketing, digital, e esse mercado cresce em bilhões todos os anos no Brasil, né, o Brasil movimenta bilhões de reais em empresas cada vez mais buscando presença online para poder se conectar aí com os seus clientes. E vocês
já entenderam isso lá na pandemia e foram caminhando, então, desenvolvendo e tendo cada vez mais sucesso. E hoje vocês são os proprietários da MON Agência, é isso? Isso. Na Mon Marketing, MON Marketing. a gente hoje em dia eu tô como cofundadora, ele tá como CEO e fundador também, e a gente tem a agência que a gente atua no Brasil todo. A gente trabalha hoje não só mais com marketing digital, mas também com marketing e vendas. Meu marido se especializou nessa parte de vendas, essa parte comercial, assim, ele especializou, então a gente traz isso dentro dos nossos negócios com os nossos clientes, e isso foi o diferencial, assim, que a gente conseguiu crescer nesse mercado. E cada ano que passa, o crescimento ele tem sido maior e maior. A agência ela já está atuando há 5 anos e eu me lembro de quando a gente começou lá atrás. A gente precisou analisar muito o mercado, analisar muito a concorrência, analisar o que ia acontecer, que a pandemia ia acabar. Sim. A pandemia ela veio para transformar o comportamento das pessoas, principalmente dos empresários, porque muitos empresários não acreditavam, mesmo na pandemia, vendo tudo acontecer, que o mundo ia migrar para o digital. Verdade. Hoje em dia, quem não compra roupa pela Shein? É verdade. Eu mesmo, eu paro e olho assim, eu não consigo mais descer, vir no centro, ir no shopping ou numa loja para escolher roupa. Eu quero fazer isso de madrugada no meu celular. Compra tudo online. Compra tudo online. E isso foi o que a pandemia nos deixou. Ela deixou uma marca tão grande no mercado, no comportamento das pessoas, que moldou totalmente o que a gente tem hoje Sim. de venda. Então, as vendas estão acontecendo hoje, eu chego a falar até 80% tudo no digital. E se você não está no digital, você está perdendo para o teu concorrente. Precisa mudar a mentalidade, né, porque realmente mudou e quem ainda não entendeu isso vai ficar para trás, infelizmente. Você acredita que tem gente que não entendeu isso ainda? Tem gente ainda falando: "Ainda vou entrar". Meu Deus. Sim. Mas olha, eu estou encantada com o seu testemunho, que lindo saber de toda a sua trajetória. Eu acho que ficaríamos horas aqui conversando, porque eu sei que você tem muita coisa boa para contar pra gente, né. Tudo que Deus tem feito, tem realizado na sua vida, na vida do seu esposo. Você já é mamãe também, certo? De novo, Aham, de de novo, novo. né, de novo. Então, o meu filho hoje ele vai fazer 18 anos, e Uhum. aí assim que eu me casei com o Luan, vamos fazer 7 anos de casado, a gente engravidou, a gente, né, eu Sim, engravidei, sim. e agora eu tô com uma bebezinha de 11 Que meses. Vai amor. fazer 1 ano agora em abril, a gente vai fazer o aniversarinho dela de 1 ano, e é a cara do pai. Nunca vi, a cara do Olha pai. só, que coisa linda, parabéns. E é claro que, eu já falei aqui, comentei, nós estamos em março, o mês da mulher, e você, acredito que é uma inspiração para muitas mulheres que querem empreender, Andressa, né. Você é uma mulher de fé, uma mulher que acreditou, continua acreditando, está crescendo. Eu sei que vocês têm muitos projetos novos aí, né, para avançar ainda mais, vocês vão crescer muito, muito ainda. Vocês já são uma empresa que faz a diferença em Curitiba, eu creio que fora de Curitiba também, né, atendem muitas pessoas fora de Curitiba. Creio que vocês serão internacionais ainda, né, tenho certeza disso. Vocês comentaram alguma coisa sobre, como se fala? Franquias, né, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de estar contando um pouco mais da história de sucesso de vocês, mas principalmente o que Deus tem feito na vida de vocês, né, do casal, que é uma inspiração para tantas pessoas e que muitos possam, né, lembrar quando estiverem desanimados, sem motivação, possam lembrar do seu testemunho, né, que vale a pena acreditar, ter fé e, claro, colocar a mão na massa e trabalhar, né. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Com certeza. Andressa, minha querida, para terminar hoje a nossa conversa, eu queria muito que você deixasse, assim, uma fala rápida, né, de inspiração aí para as mulheres, principalmente por estarmos no mês da mulher. Fala aí para a mulherada alguma coisa para aí motivar elas a recomeçarem. Você pode e você deve. A sua família precisa de você mais do que nunca. A tua empresa, que ainda está, às vezes, sendo planejada ou está em execução, precisa de você. Nós mulheres temos a chave e o poder para construir.
Pega a semente que Deus tem te dado todos os dias e faz ela germinar para virar uma árvore gigante e você ter sombra para dar para as pessoas. Amém, muito bom, é isso aí, ouviram então? Como vale a pena acreditar, né, e fazer a nossa parte. Andressa, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Vida e Atitude, que você continue inspirando pessoas, mulheres empreendedoras, né, e continue levando o seu testemunho adiante, tá. Que Deus te abençoe grandemente, e sabe que o seu testemunho, a gente não pode deixar de dizer que ele mostra, né, que momentos difíceis eles podem se transformar em pontos de virada. Na vida da gente, né. E quem tem fé, coragem, como a gente, comentou aqui, pode construir uma nova trajetória, e foi isso que você fez, e aí vocês fizeram juntos, né, e continuam fazendo, continuam realizando, né. E se você quer acompanhar um pouco mais da história da Andressa, acompanha ela nas redes sociais. Andressa, deixa aqui o seu contato para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho mais. Claro, claro. Meu Instagram é Andressa_Coeli, com 2 Ls. E pode me seguir na rede social, que eu quero te ver lá e com certeza vai ter muito conteúdo inspirador para você. E a minha empresa também é Mon Marketing Underline. Lá, caso você queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho, assim como a Clarice falou, a gente também está em expansão e iniciando o processo de franquia, caso você queira ser um franqueado nosso. Isso aí, obrigada mais uma vez, Deus te abençoe grandemente. Eu que agradeço, Clarice, prazer. E você que esteve conosco, que bom saber que você esteve acompanhando aqui a nossa programação na rede Super Canal 31.1. Você acabou de assistir o programa Vida e Atitude, e é claro que eu espero você no próximo episódio, mas antes de dizer o tchau, eu quero dizer para você, não esqueça de entrar lá nas nossas redes sociais, Pão Diário Oficial. Ministérios Pão Diário é um ministério maravilhoso que tem muitos recursos para abençoar a sua vida. Então, você entrando no nosso Instagram, Pão Diário Oficial, lá você vai ver o nosso Linktree. Nesse Linktree você vai ver lá todos os links, os sites, os recursos que temos para abençoar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo encontro. Deus te abençoe.